Muito legal. Fico feliz que você esteja olhando isso daí. E tem muita coisa interessante. Se você quiser, depois a gente pode conversar melhor. E propor algumas coisas assim também interessantes. Beleza? Beleza. Vamos começar para a gente não demorar, não se estender demais. Bem, aqui é só as ordens dos planetas, né? Acho que vocês já sabem, eu mostrei para vocês no início da aula passada: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e a banda de rock. Plutão já foi como planeta. E aí entramos nas leis de Kepler, propriamente ditas, né, na parte da gravitação universal. Até agora eu falei uma introdução, falei umas curiosidades, na parte de astronomia, né? E aí Kepler propôs as três leis de Kepler. A primeira lei chamada lei das órbitas, a segunda lei das áreas e a terceira lei dos períodos. E para complementar isso, veio Isaac Newton e propôs a lei da gravitação universal, que é como se fosse uma quarta lei de Newton. Bem, e aí o que é que nós podemos falar sobre... antes de entrar nas leis de Kepler, deixa eu falar sobre os movimentos da Terra. O que nós estudamos, o que vocês ensinam no ensino fundamental de ciências. Nós vemos que a Terra tem dois movimentos. O movimento de translação, grandão ao redor do Sol, translação, nome grande, movimento grande. E rotação em torno do seu próprio eixo, rotação em torno do seu próprio eixo e translação. É isso que nós ensinamos para os nossos alunos. E que a translação tem 365 dias, um ano, e que a rotação tem 24 horas, não é assim? Porém, a Terra tem muitos outros movimentos, tá? Vou citar aqui outros dois movimentos para vocês, se vocês não conhecem ainda, tá? Sim, a translação ela não dura exatamente 365 dias, que é um ano. Ela dura 365 dias e mais ou menos 6 horas. Então, cada ano eu tenho 6 horas sobrando. Então, se eu pegar 6 horas durante 4 anos, vai me dar 24 horas, ou seja, que é um dia a mais. Então, de 4 em 4 anos, você consegue fazer um dia a mais, e esse dia é jogado para fevereiro, que é quando fevereiro tem 29 dias. Inclusive, os meses do calendário têm uma história também por trás disso, tá? Julho, em homenagem a Júlio César, agosto, em homenagem a Augusto. E aí, por exemplo, se vocês não sei se vocês aprenderam assim, né? Mas eu conto assim, ó. Janeiro, 31 dias. Fevereiro, 30. Na verdade, 28, né? Março, 31. Abril, sempre que cai no ossinho é 31. Quando cai no vale, no buraco aqui, é 30. E aí, agosto, deveria ser 30, mas aí Augusto queria que tivesse 31 para poder, porque Júlio César também tinha 31 no dele. Aí ele roubou mais um dia de fevereiro. E fevereiro ficou com 28, 29. É por isso que é o ano bissexto, tá, Graciele? Exatamente. Porque de 4 em 4 anos você junta esses 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, forma um dia e joga em fevereiro, para fevereiro ter 29 dias. Certo? É o ano bissexto, exatamente. Bem, quais são os outros dois movimentos? São chamados precessão e nutação. Precessão, ele é um movimento, sabe quando você está rodando um peão, ou quando você está rodando uma moeda, e esse objeto começa a perder velocidade, ele está rodando aqui, ó, e ele começa a perder velocidade, ele começa a fazer assim, né, ó, bamboleando. É na pegada do bambo, do bambo, bambo, do bambo, do bambolê, olá, olele, vai. Na pegada do bambo, bambo. Você pode... Não, desculpa. E aí ele fica bamboleando. Então, esse movimento de bamboleio, bamboleia, esse movimento aqui é chamado de precessão. E essa precessão, ela é um movimento desse aqui, ó, um gingado desse aqui dura 25.800 anos. 25.800 anos. Um bamboleado desse da precessão. É por isso que ele não leva em consideração na sala de aula, porque é um movimento muito longo e a gente praticamente não percebe. Já a nutação esse movimento é a precessão e a nutação é porque ele fica aqui, ó,
sofrendo atrações, ele fica indo e voltando, ó, indo e voltando, indo e voltando. Esse zigue-zague aqui, ó, que ele faz durante a nutação e durante a translação, esse zigue-zague, a precessão e a rotação, esse movimento aqui é chamado de nutação. Esse zigue-zague para frente e para trás. E um zigue-zague desse demora mais ou menos 18 anos e meio. Então, tem mais dois movimentos aí, precessão e nutação. E aí, sobre a precessão, é o seguinte, como é que percebeu-se a precessão? Por exemplo, há registros, né, de que, por exemplo, há 3.000 anos antes de Cristo, a estrela que estava exatamente acima do Polo Norte, né, era uma. A estrela que está hoje acima do Polo Norte é outra. A estrela que vai estar daqui a 12.000 anos vai ser outra. Ou seja, eles conseguiram constatar que a Terra está fazendo isso. Hoje, a estrela que está acima do Polo Norte é a estrela polar, que é a polar, Hilda de Polaris, né? Quem assistiu Cavaleiro Zodíaco, quem assistiu o vídeo que eu mandei para vocês. E aí, o que é a primeira lei de Kepler? Ele diz o seguinte: a lei das trajetórias. Ele diz que os planetas eles se movem em trajetórias elípticas, em órbitas achatadas, e o Sol está ocupando um desses focos. As órbitas elas não são tão achatadas como vocês estão vendo nessa figura, mas a gente coloca bem achatado assim, que é para os alunos vejam que aquilo ali é uma elipse, tá? Eu vou mostrar daqui a pouco porque não são tão achatadas. Então, eu tenho, por o Sol estar achatado e estar em um dos pontos, existe uma extremidade mais próxima e existe uma extremidade mais afastada. Essa extremidade mais próxima da órbita é chamada de periélio. E eu gosto de lembrar assim, ó, periélio é o ponto próximo, PP, periélio próximo. E o afélio é o ponto afastado, AA, afélio afastado, que é o mais distante. Então, quando a Terra está passando pelo periélio, ela aumenta a sua velocidade. Quando ela está passando pelo afélio, ela diminui sua velocidade. Então, existem esses dois pontos, um ponto próximo e um ponto afastado na minha trajetória elíptica. O Sol ele não está tão distante do meio, tá? Por isso que eu estou falando, não é tão achatado, é quase que uma circunferência, levemente achatada. A distância do Sol, dos focos dessa minha elipse da Terra, é muito pequena, né? É de poucos milhões de quilômetros, e para distâncias astronômicas, isso não é tão grande, tá certo? Aqui, ó, eu mostro para vocês a órbita da Terra, mais próxima da realidade, da esquerda, e como a gente exagera para mostrar para os alunos o da direita, tá? Para que eles entendam que isso é uma elipse, mas na verdade é quase que uma circunferência. E esse achatamento nós chamamos de excentricidade. Dos planetas daqui do Sistema Solar, o que tem a maior excentricidade era Plutão, agora é Mercúrio, né? O que tem a órbita mais achatada, esse valor vai até 1, né? A excentricidade da Terra é 0,017, é bem pequenininha, é levemente achatada. Já Mercúrio tem um achatamento considerável, Plutão tem um achatamento maior ainda em sua órbita elíptica, né? Para vocês entenderem aí, ó. A Mercúrio, né, a distância do centro para onde fica o Sol em sua órbita, né, é consideravelmente distante. A Terra, esse ponto é bem próximo, por isso que eu falei que não tem muita diferença. E Plutão lá embaixo você consegue ver que tem uma distância considerável também, já que eu tenho excentricidades maiores. Na da direita eu botei para vocês entenderem o valor das excentricidades, né? Lá embaixo, ó, eu tenho uma excentricidade de quase 1, bem achatado, uma excentricidade tendendo a 1, né? Bem, e aí o que acontece? Kepler, na verdade, ele percebeu primeiro a segunda lei. Ele notou a segunda lei, a lei das áreas. Porque ele percebeu o seguinte: tinha determinado período do ano em que a Terra acabava andando mais rápido do que o outro período. Lembrando, as observações de Tycho Brahe eram extremamente precisas, né? O erro dele era muito pequeno. Então, quando Kepler pegou as observações, ele viu que, de acordo com as observações, ele confiava cegamente nas observações de Tycho Brahe, não concordava com o modelo geocêntrico, mas acreditava no que ele falava. Então, ele viu o seguinte, acreditava no que ele observava.
Ele viu que em determinado período, quando a Terra, no caso, estava passando pelo periélio, ela andava mais rápido. E quando ela estava do outro lado, ela estava mais devagar. Né? Mas que, se eu pegasse uma determinada área percorrida desse lado, nessa órbita, e pegasse a área percorrida do outro lado, se essa área for igual a essa área, Kepler percebeu, notou que o tempo necessário para andar aqui, ó, era igual ao tempo necessário para andar aqui. Por quê? Porque aqui a Terra andava com mais velocidade e aqui a Terra andava com menos velocidade. Mas se era uma circunferência perfeita, isso não era possível. Isso estava errado. Então ele disse, rapaz, então não é possível que ninguém tenha pensado nisso. Essa órbita não é uma circunferência, essa órbita tem que ser uma elipse. E o Sol está em um dos focos, ou seja, tem um pouco mais afastado um dos lados e o outro lado mais próximo. E aí, quando a Terra passa pertinho do lado próximo do Sol, no periélio, ela aumenta a velocidade. E no afélio, ela diminui a sua velocidade. Porém, se as áreas percorridas dos dois lados forem iguais, os tempos necessários para percorrê-las também serão iguais. Isso foi uma observação fantástica. Olhe como a diferença é muito pequena. É menos de 1 km por segundo entre o afélio e o periélio. Mas dava para... Olha como o cara era bom, velho. As observações dele eram tão boas que Kepler conseguiu notar isso daí. Muito massa. Muito massa. Então aqui eu tenho um exemplo. A figura ilustra o movimento de um planeta em torno do Sol. Tá aí o planeta orbitando um Sol aí. Se os tempos gastos para o planeta se deslocar de A para B, de C para D e de E para F são iguais, se esses tempos que esse planeta demora para andar, essas áreas aí, são iguais, é porque, obrigatoriamente, de acordo com essa segunda lei de Kepler, essas áreas também precisam ser iguais. Né? Então, letra A, a resposta dessa questão. Considere que o esboço da elipse abaixo representa a trajetória de um planeta em torno do Sol, que se encontra em um dos focos da elipse. Em cada trecho, o planeta é apresentado no ponto médio de sua trajetória naquele trecho. As áreas sombreadas são todas iguais e os vetores V1, V2, V3 e V4 representam as velocidades dos pontos indicados. Então, aí eu tenho as áreas, né? A área AB está mais próxima do Sol, EF está mais afastada do Sol. Então, ele diz, primeiro, os tempos necessários para percorrer cada um dos trechos sombreados são iguais. Se as áreas são iguais, que ele falou no texto, então os tempos necessários para percorrê-las também são iguais. 2. O módulo da velocidade V1 é menor do que o da velocidade V2. V1 é esse daqui, ó. V2 é esse daqui. Errado. Esta velocidade é maior do que esta velocidade. O trecho GH, a aceleração, tem o mesmo sentido da velocidade. Se eu digo que a aceleração está no mesmo sentido da velocidade, é porque ela está sendo utilizada para aumentar a velocidade. Se ela está no sentido contrário, é porque ela está sendo utilizada para frear, para diminuir a velocidade. E quando o objeto está saindo do G para o H, ele está indo em direção ao periélio. Ele está aumentando sua velocidade. Ele está acelerando. Portanto, eles têm a mesma direção e sentido, tá certo? No trecho CD, a aceleração tem um sentido contrário da sua velocidade. Agora, no trecho CD, a velocidade está para lá e ele está freando. Portanto, a aceleração em sentido contrário. Ele está desacelerando, porque no afélio ele tem a menor velocidade. E 16, o módulo das velocidades V1, V2 e V3 seguem a relação. V1 é maior do que V2, que é maior do que V3. Está correta também. Certo? Só para colocar em prática o que eu estou falando aqui. A terceira lei de Kepler é a lei dos períodos. E essa lei é chata para alguns, porque tem esses carinhas aí, né? Um T ao quadrado, que é o período, ou seja, o tempo necessário para dar uma volta ao quadrado, dividido pelo raio ao cubo, que é a distância média dos planetas até o Sol, do planeta até o Sol ao cubo. Olha que massa. Ele percebeu o seguinte, galera. Ele notou que se você fizer essa conta para qualquer planeta, você pegar o tempo que a Terra dá uma volta em torno do Sol, 365 dias, ao quadrado,
dividido pela distância, o raio médio da Terra até o Sol, o cubo, vai dar um certo valor. Se ele fizer a mesma conta para os dados de Vênus, vai dar o mesmo valor. Se ele fizer a mesma conta com os dados de Saturno, vai dar o mesmo valor. Se ele pegar qualquer planeta, o tempo que o planeta demora para girar em torno do Sol, dividido pela distância média dele ao cubo, vai dar sempre o mesmo valor. E essa é a terceira lei de Kepler, que é a lei dos períodos. Isso é muito massa, galera. Isso é muito legal. Pô, como é que o cara conseguiu observar isso, velho? Se eu pegar a distância, o ponto médio, o raio médio do planeta até o Sol, e pegar o tempo que ele demora para dar uma volta em torno do Sol, eu vou ter esse valor aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 20. Você pode pegar aí, ó, estão todos os dias de todos os planetas, e eu tenho a distância média de todos os planetas. Se você fizer essa conta, você vai achar, para todos eles, essa constante, que é a terceira lei de Kepler. Isso é muito, muito legal. E aí tem outra coisa, né, que vocês já sabem, que a Terra tem uma certa inclinação. A Terra não gira perfeitamente retinha aqui, ela tem uma certa inclinação, né? E essa inclinação é importante para quê, professor? Essa inclinação é importante para a gente ter as estações do ano. Eu vou mostrar já já para vocês. Então aqui eu tenho os planetas, eles possuem inclinações diferentes, tá certo? Então, por exemplo, a inclinação do Mercúrio, 0,1 grau, a Terra tem uma inclinação de mais ou menos 23 graus, né? Essas inclinações, elas estão sempre variando, tá bom? E aí eu tenho, ó, diferentes planetas com diferentes inclinações. Isso foi observado ao longo dos anos, tá certo? Aproveitando que eu falei das inclinações, eu vou mostrar logo para vocês as estações do ano. Então, como é que se dão as estações do ano? O responsável pela estação do ano é a inclinação do eixo de rotação da Terra no seu movimento de translação ao redor do Sol. O que acontece? Deixa eu pegar um Sol aqui, tá? Vou pegar aqui minha garrafa, é o Sol. O Sol está aqui emitindo luz em direção à Terra. Está aqui a Terra inclinadinha. Inclinadinha, vai. Inclinadinha. Então está aqui a Terra inclinadinha. O Sol está emitindo luz. A Terra, esse lado da Terra aqui, ó, ou seja, o hemisfério sul, está recebendo mais luz do que o hemisfério norte. Então tem uma certa estação do ano. Quando a Terra for para o outro lado, eu vou ter isso aqui, ó. Agora, quem está recebendo muita luz é o hemisfério norte. O hemisfério sul agora está recebendo pouca luz. Eu tenho outra estação do ano. E quando eu tenho primavera e verão, outono e inverno, eles estão aqui recebendo, na lateral aqui, a mesma quantidade de luz. Então, quando é no verão, uma observação importante. Eu tenho duas estações do ano ao mesmo tempo, um no sul e um no norte, tá? Então, não dá para dizer, por exemplo, que é verão quando o Sol está perto do Sol e que é inverno quando o Sol está longe. Coincidentemente, para nós que estamos aqui no hemisfério sul, é verão quando o Sol está no periélio, quando a Terra está no periélio, ponto próximo. Aí a Terra está assim, ó. Aqui é sol para a gente, ou melhor, aqui é verão para a gente e é inverno no hemisfério norte. Quando nós estamos no afélio, ponto afastado, a Terra está assim, ó. É inverno para a gente e verão no hemisfério norte. E quando que é primavera ou outono? É primavera ou outono quando a Terra está passando por esses locais aqui, ó, que a Terra recebe luz em mesma proporção dos dois lados. Certo? Então, isso aí são os inícios das estações. Por exemplo, o outono começa no dia 21 de março, equinócio de outono é o primeiro dia de outono. O solstício de inverno começa, o inverno começa dia 21 de junho. Primavera, 21 de setembro. Atualmente nós estamos na primavera, quente, feita a bexiga taboca. E nós estamos indo em direção ao verão, que começa dia 21 de dezembro. Nós não tivemos, ano passado, se não me engano, esse ano eu acho que nós também não vamos ter, horário de verão. Tivemos? Não lembro mais não. Horário de verão. O horário de verão, para quem não sabe, não começa no verão. O horário de verão começa na primavera, né? Não começa no verão, pega a parte do verão também. E duram, em média, 12 dividido por 4, 3 meses. Ok? Então tá aí, ó, representação
Solstício em junho, aqui é inverno, ó, tem mais sol lá em cima do que aqui embaixo. Aqui é verão em dezembro, tem mais sol aqui embaixo do que lá em cima. Nos equinócios de primavera e outono, o sol em mesma quantidade em cima e embaixo. Certo, galera? Então, esse gifzinho aí representa, acho que tem uma travada, representa isso, tá certo? Isso é muito importante para vocês que vão dar aula de ciências, tá bom? Pelo amor de Deus, quando você estiver dando aula, dê aula direitinho. Não faça vergonha, não, tá? Dê aula direitinho. Explique direitinho esse negócio aí. E a lua, não diga, pelo amor de Deus, que a lua fica escura, não. Bom, aqui nós temos, eu já falei isso para vocês anteriormente, tá no livro. Rasga o livro, Fernando, rasga o livro. No inverno, o sol está passando na parte mais baixa, então tem um período mais longo de noite e um período mais curto de dia, né? E aí é um período mais frio por conta disso. No verão, o sol passa mais alto, então dura mais. Não sei se vocês já perceberam, mas quando é verão, já começou a anoitecer. Anoitecer, né? Já começou a anoitecer mais tarde. Tá anoitecendo 5h40, quando é verão, anoitece 6 horas, 6h10. Em regiões mais ao sul, vai anoitecer de 8 horas, vai anoitecer de quase 9 horas. Então, isso varia de acordo com a estação do ano, né? E no inverno, anoitece mais cedo. Aqui pra gente, como nós estamos próximos ao Equador, não tem muita variação. Mas no inverno, aqui anoitece 5h30, já tá ficando bem de noite, tá? Já tá ficando bem escuro. Então, as 3 leis de Kepler são válidas para todos os astros, tá certo? Que orbitem um corpo maior. As leis de Kepler não excluem a possibilidade de uma órbita circular, tá? Pode-se ter uma órbita circular, elas são válidas também, sem problema nenhum, só que ele notou que para que todos os cálculos se encaixassem nas observações, elas tinham que ser elípticas. Ele acertou nisso daí. E para a Terra e a Lua também passa por um ponto mais próximo, um ponto mais afastado. E esses pontos são chamados de perigeu e apogeu. E aí vem aquela história da Lua gigante, não sei o quê, a superlua cheia, não sei o quê. É quando a Lua está passando pelo perigeu e está exatamente em uma Lua cheia. E aí fica a Lua bem grandona, bem bonita. E aí pode ter o brilho de Marte interferindo, e aí vai dar a Lua de sangue, tem a Lua vermelha, né? Tem muita coisa bacana aí. E aqui está a lei de Newton, da gravitação universal. Newton disse o seguinte: 2 corpos, quaisquer que possuam massa, eles sofrem entre si uma atração de natureza gravitacional. Então, nós nos atraímos gravitacionalmente. Você atrai gravitacionalmente o objeto que está na sua frente. Só que essas massas são tão pequenininhas que você não sente essa atração gravitacional. Mas todo corpo que possui massa, ele sofre uma atração gravitacional. Por que você não sente? Porque o atrito do seu pé com o chão, essa força de atrito, ela é muitas vezes maior do que essa força gravitacional. E aí você não consegue se deslocar. Mas existe, sim, uma força tentando lhe atrair em direção aos outros corpos, em direção aos outros objetos, às outras pessoas. Lembrando que não é atração sexual, tá? É atração gravitacional. Bom? Essa aqui é a equação da lei da gravitação universal de Newton, né? Força gravitacional é a constante gravitacional dada por Gzão, vezes M1, que é a massa do corpo 1, vezes a massa do corpo 2, vezes a distância entre eles ao quadrado. Uma coisa importante, tá, galera? Existe uma anedota de que Newton estava debaixo de uma macieira, caiu uma maçã na cabeça dele, ele teria, a gravidade. Não. A história, na verdade, conta que ele estaria, após o almoço, conversando com um colega, sentado em cadeiras, observando o pomar da fazenda da sua família, e ele teria visto as maçãs caindo. E aí ele teria dito, essas maçãs elas caem porque existe alguma coisa, alguma força que está atraindo elas para baixo. Ele nem usou o termo gravidade. O termo gravidade só veio ser colocado muito tempo depois. Ele disse, existe alguma coisa, alguma força
que está atraindo esse objeto para o chão e faz com que esse objeto seja acelerado nessa direção. Ele não chegou nem a definir gravidade. Então, existe uma força posteriormente dada de natureza gravitacional, a força gravitacional, que produz nesse objeto uma aceleração, que é chamada de aceleração gravitacional. Edson, também tem no livro, velho. Rasga essa parte, tá? O cara acha que isso é verdade, né? Caiu uma maçã, aí você tem aquele bechaiado que... Imagina se fosse um coco. Aí não tem, velho. Pelo amor de Deus, não caiu uma maçã na cabeça do quenho do cara, não, tá? Ele estava observando e viu isso daí. Certo? Bem, então, de acordo com a lei da gravitação, devido à enorme massa, aí preste atenção, de acordo com essa lei da gravitação, como a massa do Sol é muito, muito maior do que qualquer planeta que esteja orbitando em torno dele, o centro de massa desse sistema vai estar dentro do Sol. E essa força gravitacional vai fazer com que o objeto fique girando em torno do Sol e não o contrário, que o Sol gira em torno desse planeta ou desse objeto. Deixa eu ser mais específico para vocês, tá? Se eu pegar duas bolas e ligá-las com uma haste aqui, peguei duas esferas de metal e liguei elas com uma haste aqui no meio. Se eu colocar essas duas esferas para girar, se eu der uma pancada assim, elas começarem a girar, você deve entender que elas vão começar a girar assim, né? Ó, as duas em torno de um centro aqui no meio. Girando as duas em torno de um centro em comum. Porque é o local onde está o centro de massa desse meu sistema. Agora, se eu pegar uma bola bem grandona e uma bola bem pequenininha, ligadas por uma haste, uma bola bem pesadona e uma bola menor, mais leve, bem mais leve, ligadas por uma haste. Se eu der uma tapa de novo nessas duas bolas, elas vão também ficar girando em torno de um centro entre elas? Não. Como a grande é muito mais pesada, a grande vai ficar parada e a pequena vai ficar girando em torno dela, não é assim? Então é mais ou menos isso que acontece com o Sol e os nossos planetas. Como o centro de massa do Sol e qualquer um dos planetas vai estar dentro do Sol, são os planetas que giram em torno do Sol e não o contrário. Quanto mais próximo o planeta estiver do Sol, maior vai ser a sua velocidade de translação, porque maior é a força de atração gravitacional, tá certo? E a densidade do planeta influi na sua velocidade de rotação. Quando o planeta é muito, muito denso, ele acaba tendo uma velocidade muito menor, né? Como ele é muito, muito mais pesado, né? A densidade é muito maior, ele acaba girando um pouco mais devagar. Então, aqui eu tenho algumas observações. A força que a Terra faz na Lua é igual à força que a Lua faz na Terra. Isso é um par de ação e reação. Terceira lei de Newton, essas forças são iguais, tá certo? Então, a força de natureza gravitacional da Lua na Terra é igual à da Terra na Lua. A Terra faz com que, por isso, a Lua gira em torno da Terra. E a Lua não consegue fazer o contrário, que a Terra gira em torno dela, mas a Lua consegue atrair a água da Terra. E por conta disso eu tenho as marés, tá certo? Por conta dessa atração gravitacional da Lua. A atração gravitacional da Lua se dá nas marés, na água do oceano, que eu tenho muita água ligada, tá certo? Eu não consigo atuar a força de atração gravitacional da Lua, a força de maré, que a gente chama, não consegue atuar, por exemplo, na água de um lago, tá? Que é pouca água. Em um lago você não vê o lago enchendo para um lado e secando para o outro, né? Você não consegue ver isso daí, porque eu tenho uma massa pequena de água. Então, se a água da Lua, a força de maré não consegue atuar na água de um lago, então, galera, já há estudos que provam que a força de maré, por exemplo, na Lua cheia, que é quando a Lua vai produzir uma maior maré, ou na Lua nova, ela não atua também na gravidez de uma mulher, tá? Porque sempre a galera, na Lua cheia nascem mais bebês. E aí teve um carinha que foi fazer um estudo, foi no hospital, na maternidade, e verificou que não. Que a quantidade de bebês que nascem nas estações da Lua são iguais, né? Não tem uma preferência por Lua cheia. Porque essa força de maré, ela não atua na quantidade de água de um lago, de uma represa, de um açude, quem dirá no líquido da gravidez, né? Então, não há essa atuação, pelo menos cientificamente, não foi comprovado isso daí, tá bom? Ele estava até discutindo com uma amiga nossa, recentemente, que ela disse que ela trabalha na maternidade. Ali na lua cheia, bomba a maternidade. Eu disse, pode ser que um determinado horário esteja bombando, esteja concentre naquele horário ali, mas a quantidade de grávidas, de nascimentos é o mesmo,
tá? Não tem uma preferência por lua cheia, não. Inclusive, ele verificou uma preferência por outra fase da lua, que eu não lembro mais agora. A gravidade, ela varia. Quanto mais próximo da superfície da Terra, maior a gravidade. Quanto mais afastado, menor a gravidade. A lua, ela sente o campo gravitacional da Terra, tá bom? Então, não dá para você dizer, pelo amor, se na lua ela consegue sentir a gravidade da Terra, quem dirá um astronauta que está em órbita, um satélite que está em órbita, que é sempre na televisão o cara fala, lá em cima a gravidade é zero. Não tem como ser gravidade zero. Se a gravidade fosse zero, galera, esse objeto ele ia embora. Ele não ia ser atraído pela Terra. Existe gravidade sim, e é bem grande por sinal. Porém, dependendo da altura, essa gravidade vai diminuindo consideravelmente. Essa é a equação utilizada para calcular o valor da gravidade. Então, aqui, um astronauta que está a 25 mil quilômetros de altura, tem nem condições de chegar lá, ele sentiria o campo gravitacional terrestre a 0,7 metros por segundo ao quadrado. Na Lua, o campo gravitacional da Lua é 1,7, mais ou menos. Aqui na Terra é 9,8, na superfície. Porém, quanto mais vai subindo, menor vai sendo esse valor da gravidade terrestre. Mas eles sentem sim, quando estão em órbita, eles estão sim sentindo o campo gravitacional terrestre, tá? Vou explicar o porquê que eles ficam flutuando. Aqui é uma teoria muito engraçada, isso é verdade, tá? Foi postado de uma reportagem que os caras teriam dito que a NASA não permitiria fazer o teste, a gravidade tornaria o sexo no espaço mais difícil, porém a NASA não permite fazer esse tipo de teste lá em cima. Porque qualquer contato físico, como não tem um atrito com o chão, qualquer contato físico, se você joga uma bola, você também é empurrado para trás. Então, por ação e reação, né? E conservação da quantidade de movimento, um vai para frente, o outro vai para trás. Então, na hora que as pessoas se tocassem, elas iriam para trás, né? A não ser que se amarrassem também na nave. Mas isso foi proposto já para fazer o teste, para ver como seria, mas seria uma coisa meio esquisita, né? Não sei quem toparia fazer isso daí, né? E aqui tem a tirinha só de fuleiragem mesmo, né? O cara tá lá na Lua, saiu do banheiro, né? Estou me sentindo tão leve. O campo gravitacional da Lua é muito menor do que o daqui da Terra, tá, galera? É 1,7. E é por isso, se vocês assistirem, se vocês puderem ver no YouTube os vídeos dos astronautas da Lua, eles tentam correr, eles tentam andar e eles caem. Eles caem muito, eles tropeçam muito. Porque até eles se acostumarem com aquele campo gravitacional, demora demais, né? Eles dão pulos longos, porque eles estão se sentindo mais leves. A força que prende eles na Lua é muito menor do que a daqui da Terra. Já se eles fossem para um local onde a gravidade é muito maior, eles se sentiriam extremamente pesados, e para andar, para se locomover, seria uma coisa muito difícil, muito cansativa, já que eles estariam muito pesados. Quem já assistiu Dragon Ball sabe do que eu estou falando. Naquela cápsula de treinamento, ou quando o Goku vai para o planeta do Senhor Kaiô, se não me engano, que a gravidade é muito maior e ele é jogado no chão e comprimido no chão. Então a ideia é essa mesmo, que você fosse comprimido no chão devido ao peso do seu corpo tentando lhe esmagar, né? Essa força-peso muito maior. Aqui eu tenho a gravidade em alguns planetas, tá? Inclusive no Sol, eu vou adiantar bem rapidinho. Tá aqui as marés, como eu disse para você. O Sol, para vocês, o Sol ele produz uma maré. A força com que o Sol atrai a Terra produz uma maré, mas uma maré pequena, eu botei em azul claro. E a Lua produz uma maré maior, que eu botei aí em azul mais escuro, né? Então, onde a Lua estiver, esse azul escuro vai acompanhando ela. Porém, quando está alinhado Lua e Sol, Lua, Terra e Sol, eu vou somar a maré do Sol com a maré da Lua, e acaba ficando uma maré muito maior. É por isso que os pescadores gostam de sair na Lua cheia, porque eu tenho uma quantidade maior de água naquele local. E aí, consequentemente, teria mais peixes, né? Mas eu posso também ir na Lua Nova. Por que ele não vai na Lua Nova? Porque está escuro, né? Então não é ruim para sair para pescar no escuro, né? Na Lua cheia está mais claro. Mas na Lua Nova e na Lua cheia ele poderia sair para pescar, já que seria melhor para pescar, já que eu teria uma maré muito maior. E na Lua minguante, na Lua crescente, eu tenho a Lua nessa posição, fazendo a maré azul para cá, e o Sol fazendo a maré azul claro aqui. Então ele não fica uma maré nem tão grande, nem tão pequena. Tem, inclusive, pescador que chama de maré morta, né? A maré nem enche demais, nem seca demais. Então, quando... Deixa eu adiantar aqui, tá? Que eu não vou entrar em detalhes dessas equações. É para você calcular a velocidade de um satélite quando ele está em órbita.
Isso é calculado, tá certo? Dependendo da órbita que você coloca o satélite, você vai colocá-lo com velocidades diferentes. Essa velocidade aqui é a velocidade para que um corpo consiga sair da Terra. É chamada de velocidade de escape. Se você atirar com o canhão para cima, essa bola vai voltar. Se você atirar com uma velocidade muito maior, essa bola vai cada vez mais longe, mas ela vai voltar. Até que você vai conseguir voltar a uma velocidade tão grande, que esse objeto vai sair e não vai mais voltar para a Terra. Aqui na Terra, para que um objeto consiga sair e não voltar mais, a velocidade é de 11,2 quilômetros por segundo. Na Lua, essa velocidade é muito inferior, já que o campo gravitacional é muito menor. E aí, quanto maior for o campo gravitacional, mais difícil é para um objeto conseguir escapar. E aí, num buraco negro, o que é um buraco negro? Quando uma estrela morre, uma estrela muito maior do que o Sol, ela pode acontecer várias coisas com ela, mas uma das coisas que pode acontecer é a energia dela acabar e ela ir diminuindo. O próprio campo gravitacional vai comprimindo ela até ela virar uma bolinha bem pequenininha. Então, imagine uma estrela 20 vezes maior que o Sol, que virou uma bolinha bem pequenininha de 500 quilômetros de diâmetro. Digamos, uma bolinha que cabe dentro do mapa do Rio Grande do Norte. Puf, no espaço, que não tem mais energia. Essa estrela acabou a energia, portanto, ela não brilha mais, ela está escura. E ela é bem pequenininha, ela é do tamanho do mapa do Rio Grande do Norte no espaço. Você não vai conseguir ver isso. Só que ela, de repente, ela tem um campo gravitacional tão grande, que ela começou a atrair todos os corpos que estão próximos. E aí você faz, rapaz, esses corpos estão indo para onde? Essas coisas estão caindo para onde? Elas estão caindo num buraco. Que buraco? Só pode ter um buraco ali, um buraco negro. Então deu-se o nome de buraco negro a essa estrela bem pequenininha que morreu e virou um pontinho bem pequenininho. É por isso o nome buraco negro. E aí o campo gravitacional dela é tão grande, que digamos que você tivesse uma nave que conseguisse viajar na velocidade da luz. Se você conseguisse pousar nessa estrela, nesse buraco negro, mesmo na velocidade da luz, seu foguete não conseguiria sair, escapar. Toda hora que você tentar sair, você ia cair de novo no buraco negro, de tão grande que é o campo gravitacional. Por isso que nem a luz consegue escapar de dentro dele. Nem que você tivesse a velocidade da luz, você sairia de dentro dele. Fuleiro, viu, Fernando? Você está fazendo. Rapaz, tenha vergonha, velho. Você já tá fazendo um negócio lá, velho. Para finalizar aqui, bem rapidinho, a imponderabilidade, o que eu disse para vocês, né? Por que os astronautas ficam flutuando lá dentro? Tem até uns vídeos tem um voo de gravidade zero, que leva a galera, paga um dinheirinho, o avião ele sobe. Quando chega numa altura muito alta, ele despenca. E aí todo mundo que está lá dentro vai ficar flutuando para lá e para cá. Flutuando, como se estivesse em órbita. Por quê? Porque aquelas pessoas, na verdade, elas estão em queda livre. E como não tem a resistência do ar, como não tem o ar batendo nele, para eles ficarem sofrendo aquele efeito quando o cara pula de paraquedas, aquela agonia toda, eles ficam flutuando ali dentro do avião. É a mesma coisa que acontece dentro das naves. Não tem ar, não tem nada, então os astronautas eles vão ficar flutuando ali dentro. Porque a toda hora, está aqui a Terra, a nave quer sair em linha reta, mas o campo gravitacional da Terra puxa ela de volta. Então ela vem para cá. E assim ela vai fazendo uma órbita em torno da Terra. E aí, tudo que tiver lá dentro vai ficar flutuando. Porque está constantemente caindo em direção à Terra. Está constantemente em queda livre. Certo, galera? E aí existem satélites estacionários, que são os de telecomunicações. Eles não ficam girando em torno da Terra, eles ficam como se fossem parados em relação a um ponto. Então, eles giram aqui em relação a um ponto. São chamados satélites estacionários, necessários para a telefonia, por exemplo, para as TVs, porque senão você só conseguiria fazer uma ligação quando o satélite passasse de novo aqui em cima do Brasil. Papai. Oi. A gente vai na casa de Mariana botar presentinha. Vamos, deixa para não estar acabando, tá? Tá. Bem, então o tempo é mais ou menos de 24 horas, o tempo que esse satélite demora para girar em torno da Terra, porque ele gira junto com a Terra, né? E o que eu tinha falado para vocês era isso, e eu deixo vocês com essa imagem aí, que representa bem o que era trabalhado antigamente, né? De que achava-se que no final existia um cinturão de estrelas fixas que limitava o universo, quando na verdade, nessa pintura, eu nem sei de quem é essa pintura, o cara consegue botar a cabeça para fora do cinturão de estrelas e ele vê que existe muito mais coisa ali por trás.
Beleza, galera? Então, assim eu termino a parte de grafitação. Espero que vocês estejam gostado. Estou cansado. Tem o questionário para vocês responderem lá no sala de aula, tá bom? Vocês têm até terça-feira da próxima semana para isso.